Acredito que não é novidade pra ninguém que o time do West Ham vem vivendo uma crise já há algum tempo. O atual treinador Graham Potter não apresenta bons resultados, não apresenta bom futebol, não apresenta bom equilíbrio e tem falhado miseravelmente em fazer as peças do elenco renderem. E ficou disponível no mercado Nuno Espírito Santo. Eu diria que talvez ele seja o treinador perfeito pro West Ham. E eu falei disso em um vídeo há um pouco tempo atrás e hoje eu vou te explicar exatamente o porquê eu falei aquilo. E hoje também vou montar um elenco com Nuno Espírito Santo e o West Ham. Eu vou mostrar o que eles precisam fazer e vocês vão perceber que não é tanta coisa assim, ok? Provavelmente o encaixe daqui é muito bom mesmo. Enfim, cara, essa é a proposta do vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Acredito que a demissão de Graham Potter é questão de tempo. É um treinador que vem mostrando resultados realmente decepcionantes, não usa bem o elenco, não tem boa relação com a mídia, não fala bem nas entrevistas, não mostra confiança. Eu poderia ficar falando vários nãos aqui e mostrar uma lista do porquê que esse cara não pode continuar. O maior motivo de todos, com certeza, é o desencaixe com o elenco. O elenco não joga essa identidade. O elenco foi montado para David Moyes. O elenco que é pensado em David Moyes, com um jogo um pouco mais rápido, de contra-ataque, sem a bola no pé, bem mais defensivo. E as contratações do West Ham rodam muito nessa casa. A maioria delas foi pensada um pouco nisso. Então eu não vejo sentido em tentar mudar essa identidade para um treinador que entrega tão pouco dentro da identidade de futebol moderno. Já passaram dois treinadores assim e deram errado. E claramente o destaque desse elenco é usando outra identidade. Uma identidade que não pertence a Graham Potter. Essa identidade é muito bem utilizada por Nuno Espírito Santo. Ele que já passou pelo Wolves, já passou pelo Forest, sempre com bons resultados, conseguindo colocar esses times no topo da liga. Não foi só no Forest que ele conseguiu esse feito, cara. Ele pegou um elenco mais fraco e conseguiu botar no topo. Não, foi em outros locais também. Então ele tem um histórico disso. É um treinador realmente muito competente que talvez tivesse tido um pouco mais de tempo no Tottenham, talvez tivesse apresentado um pouco mais, né? Não sei. Ele me parece ser o cara que não tem um início tão poderoso assim. No Forest mesmo, o início dele foi bem fraquinho, né? Não tava ganhando tanto, pontuando tão bem quanto deveria. Na época, inclusive, cobri isso aqui. Eu falei que, apesar de não estar pontuando, o futebol impressiona bastante e foi o caso, né? Logo na temporada seguinte, ele consegue pegar uma vaga europeia e mostrar um futebol realmente muito acima da média, cara. E é o cara perfeito, porque boa parte desse elenco foi montado nessa estrutura de jogador que joga defendendo bloco baixo, que fica o tempo inteiro ali tirando espaço do adversário, que sabe jogar muitas vezes em contra-ataque. Então tem toda uma estrutura bem montada disso. Aqui você precisa de algumas pequenas mudanças para realmente acontecer. Então eu acredito que Nuno realmente hoje é a melhor escolha. É quem tem nível para estar no West Ham, é quem tem um salário acessível, é o tipo de treinador perfeito para resolver essa situação. Então eu acredito que realmente, cara, o time do Forest acabou de dar o treinador perfeito pro West Ham. Imagine se o West Ham consegue manter padrões ali parecidos com o que foi o Forest. A identidade do Forest que tava desafiando o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto colocado da liga, com muita facilidade inclusive, né? Imagine isso dentro do West Ham. O West Ham voltando a competições europeias. É o que é possível de acontecer aqui. Nuno Espírito Santo tem este poder nas mãos, né? E se o encaixe não fosse tão bom, eu acho que eu poderia reclamar um pouco, né? O encaixe do West Ham com o Potter era um pouco difícil, inclusive teve vídeo meu aqui, eu falei um pouco sobre isso. Era algo que você precisava contratar certos jogadores e modificando coisas, encaixando coisas até realmente dar certo. Aqui não, cara. Aqui o encaixe é bem instantâneo. Inclusive eu diria que se eu não contratasse nenhum jogador no meu elenco montado, não mudaria tanta coisa. E no Espírito Santo ele também traz um pouco de variação tática. Então é um treinador que, apesar de utilizar 4-2-3-1 no time do Nottingham Forest, ele pode utilizar outra formação dentro do time do West Ham. Se ele achar algo mais interessante, por exemplo, ele vai ter nas mãos dele Kyle Walker-Peters, que atualmente é lateral dentro do time do West Ham. E eu diria que ele parece muito mais um ala, né? Ele é bem mais ofensivo, tem uma capacidade de drible muito boa, sabe gerar muito bem o jogo, tem uma chegada ofensiva interessante também. Então é um jogador que dá pra usar de ala, então talvez ele consiga usar um 3-4-3, né? Lembrando que no Forest ele não tinha acesso a bons laterais, não tinha ali, né? São laterais no máximo interessantes, né? Mas que também não serviriam pra jogar um pouco mais à frente do campo. Ele até utilizou 3-4-3, só que naquelas, né? Uma modificação ali meio que adaptada. O jogador realmente não consegue fazer a função bem de ala, de fato, né? Então, dentro do West Ham ele vai ter ainda essas vantagens, né? Pra essa formação. Ele também utiliza bastante dois centroavantes, né? 4-4-2, então ele pode usar ali uma dupla de ataque, por exemplo, com o Jarrod Bowen, que é muito bom perto do gol, ali jogando como um atacante de fato, né? E aí é muito interessante, então abre margem pra um tipo de jogador que você vai contratar no futuro e pra um bom uso do elenco que já tem hoje. A estrutura de hoje já é o suficiente pra ele fazer um bom trabalho. E eu diria também que é um pouco melhor do que o que ele já assumiu ali no Forest, cara. Na época do Forest, quando ele assume o trabalho, ali tinha algo ainda pior, né? Eu diria que aqui dentro do elenco do West Ham, ele tem até mais, né? Ele tem coisas a mais ali que o time do Forest não proporcionava a ele. Até porque eu volto a falar, o Forest era um time que tava subindo ainda, contratou uma
pá de jogador, não sabia quem encaixar em cada lugar. Inclusive ele perdeu alguns desses nomes, né? Esses nomes acabaram saindo com o passar do tempo e não foram repostos. Inclusive isso deve ter irritado ele bastante, porque eram jogadores que era titular, que ele utilizava muito bem. O caso, por exemplo, do brasileiro Danilo, né? Foi tão bem utilizado nas mãos dele e daqui a pouco ele já não tinha esse jogador disponível. Aí tinha que estar usando outra figura. Enfim, cara. É um treinador com muita experiência, muito completo e que também já pontuou melhor em outras fases da sua carreira. Então, talvez ele consiga pontuar até mais do que o que ele pontuou no Forest, que foi 1.48, mas ele já teve pontuação de 1.68 no Wolves, ele já teve pontuação no Porto de 1.96. Quem sabe ele não consiga pontuar até mais no West Ham e manter o West Ham ali no topo da liga, pegando um 7º lugar, 6º lugar, pegando um 5º lugar que seja. Então, é realmente muito interessante. Hoje não tem um treinador que eu possa apontar o dedo assim e falar que ele vai fazer tudo isso por um preço acessível, né? Se eles fossem atrás, por exemplo, de um José Mourinho, seria caro. Eu não tenho dúvidas que o Mourinho, com o passar do tempo, ia conseguir fazer o West Ham ficar na parte de cima, mas é um desafio grande ali, com alto salário ali que você tem que ter no treinador. Eu acredito que é mais acessível conseguir o tal do Nuno Espírito Santo, que deve estar bem frustrado com a demissão dele, né? Porque ele tava realmente fazendo um bom trabalho e é muito esquisito que um cara que tá fazendo um bom trabalho seja demitido. Enfim, cara, eu acho que eu expliquei tudo que eu tinha pra explicar aqui sobre o treinador e o Forest. Agora eu vou mostrar pra vocês o meu elenco montado e vou tentar explicar o que ele pode fazer e vocês vão perceber que não tem tantas modificações assim, nem precisa, porque o encaixe das duas coisas é muito bom, né? Antes de eu mostrar o elenco montado, eu vou pedir pra vocês que não esqueçam de deixar o like nesse vídeo, ajuda muito o vídeo e o canal. E também, se você quiser ajudar esse vídeo a chegar em mais pessoas, você pode usar a opção de hype, tem na aba de comentários se tiver no smartphone, tu passa pro lado, me dá um hype gratuito e esse vídeo chega em mais pessoas. E se você quiser me ver comentando futebol diariamente, tem o meu Twitter, tá aí na tela, @ddcorvo. Por lá eu comento notícias de mercado, faço algumas zoeirinhas, tudo sobre futebol e um contato maior é por lá. Me segue lá no Twitter. Enfim, agora eu vou mostrar pra vocês o elenco montado. Bom, aqui tá o elenco montado, mantive o 4-2-3-1, eu não vejo necessidade de mudar a formação. Eu acho que tem jogador suficiente pra fazer ela. Inclusive, foi muito bom que Paquetá, ele rejeitou a proposta do Aston Villa e quis ficar no time do West Ham. Ele pode ser muito bem utilizado nas mãos de Nuno e vocês vão entender o porquê. Enfim, vamos começar aqui. O que é que muda inicialmente nessa formação? Você vai jogar sem a bola no pé. Então, esses jogadores hoje que eles estão tentando construir jogo, pensar o jogo, aí fica naquele passa, não vai existir mais. Aquele jogo chato que o West Ham tá propondo. Não, isso é um jogo sem a bola no pé, com a linha um pouco mais baixa, que sai no contra-ataque, que aproveita as oportunidades e que dá liberdade para os jogadores jogarem do jeito que eles querem, ok? Então, talvez isso aqui mude completamente o jeito que o campo é encarado de fato ali e o jogador ele consiga mostrar de verdade o futebol dele, né? Tem algumas peças que foram vendidas, inclusive na última janela, tipo o Emerson Palmieri, que poderia ser utilizada por ele muito bem. Então, é uma venda aí que é uma queda aí pra ele já vai ter que achar outro jogador, né? Enfim, vamos começar no gol. Eu trouxe Matsels, que acredito eu que não vai ter o destaque que tava tendo com o atual treinador Ange Postecoglou, que assumiu o Forest. Eu acho que vai mudar bastante, inclusive a formação e estrutura do Forest vai mudar bastante. Quem tá se destacando, quem não tá, porque o jogo é completamente diferente. E Cels, pra mim, ele tem bem mais a ver com o que o West Ham vai fazer, até porque ele jogou com esse treinador. E na reserva dele tem Hermansen, e eu também manteria o tal do Iraola, ok? O tal do Iraola é muito interessante também, acho que pode ser até ele o número 2, quem sabe Hermansen acabar saindo, porque Hermansen é um goleiro moderno, ok? A qualidade com os pés dele não é algo que esse treinador liga, esse goleiro realmente não trabalha muito bem com os pés, é tudo muito simples. Se o goleiro estiver errando na saída de bola, ele realmente tá fazendo cagada, cara, porque de fato a coisa é muito simplificada com esse treinador, cara. Eu realmente não vejo o Cels, nem nenhum goleiro que tava no Forest trabalhando muito com os pés. Na zaga pela direita nós temos Mavropanos e Todibo. Todibo é um pouco mais um jogador moderno, com bola no pé, então eu estaria curioso com a adaptação, mas eu acredito que ele também marca direito, então não acho que seja um problema, até porque ele não vai ser titular. Mavropanos eu diria que é bem pra esse estilo de jogo aqui, cara. Eu acho que o Mavropanos deve se destacar bastante. Max Kilman, eu nem falo, né? Ele jogou no Wolves durante muito tempo ali, jogando sem a bola no pé, com um treinador com estilo muito parecido. Ele distribuía a bola, é claro, né? Você tem a bola no pé em algum momento, mas muito menos, com volume bem menor, fazendo um jogo bem menor ali de contrapressão e tudo mais ali compondo bloco, lendo as jogadas pra fechar o espaço e tudo mais. É um jogo que é bem melhor pra ele. Eu sempre elogiei muito isso nele como zagueiro central. Sempre disse que ele é muito completo. Então na esquerda nós temos Kilman e Igor Júlio. Igor Júlio também não é um problema muito grande. No pior dos cenários dá pra adaptar ele na lateral esquerda, né? Você não compra o lateral, você compra um zagueiro. Se ele não conseguir encaixar, mas é um jogador que tem muita qualidade com bola no pé. Sabe distribuir ela muito bem. Não é feito pra esse tipo de futebol, mas Igor Júlio não é fraco. Ele é muito forte fisicamente e rápido. Tem boa velocidade pra um zagueiro, cara. Então é um jogador que talvez dê pra aproveitar também. Quem sabe aí como é que vai ser a adaptação, mas nós temos dois zagueiros aqui que combinam muito bem, os outros dois têm mais pra entregar, só que também eles podem acabar se adaptando a esse estilo de jogo aqui, como outros zagueiros que eu vi ali no elenco do Forest, que tinham mais bola no pé e ainda assim conseguiram jogar. Na lateral direita nós temos o Wan-Bissaka e o Walker Peters. Se tem uma venda que o Manchester fez que foi horrível, foi vender o Wan-Bissaka, cara. Assim, o arrependimento pra mim é grande. O Wan-Bissaka tá jogando muito bem, cara. O Wan-Bissaka está jogando
jogando muito bem. Eu vi as partidas do West Ham e ele é um dos que eu mais gosto, cara. O West Ham tá jogando mal e ele tá jogando bem. O Wan-Bissaka realmente tem muita qualidade, o físico dele é incrível, a capacidade defensiva dele é exatamente o que esse treinador quer, cara. A combinação é muito boa. O Walker Peters nem tanto, mas o Walker Peters ele joga nas duas laterais, então ele é muito importante pra rodar o elenco e ele também pode entrar na ponta. E esse é um ponto interessante. O ponta desse treinador é tão defensivo que talvez ele possa adaptar o Walker Peters de ponta, o que também é muito interessante pra rodagem de elenco a longo prazo. Nós temos aqui Tyreek Mitchell na esquerda com Diouf. Esse Diouf chegou tem pouco tempo, tem um físico legal e eu não sei muito o que esperar dele, ok? Ele joga direito, ele não é um mau lateral não, mas eu não sei se é titular. E Mitchell tá com destaque absoluto hoje no Palace, sobre o comando de Glasner, e tá brilhando muito, eu acho que é uma excelente opção. O poder defensivo desse cara não tem nem o que falar, mano, ele é muito bom nessa parte, ele realmente é um excelente lateral defensivo. Como ala eu tinha minhas dúvidas e realmente ele não é esse ala de brilho todo, não tem a chegada à frente que impressiona, faz um gol ali de vez em quando, mas o destaque dele é defesa, no meu ponto de vista, e ele é um lateral excelente ali pra você colocar junto de Nuno. Eu acho que sobe inclusive o nível do que ele tinha disponível no time do Forest. A zaga pode manter padrões parecidos que ele tinha lá, a lateral já sobe. No meio de campo também a gente tem uma subida de nível, ok? E aqui eu falo de alguns nomes interessantes que o West Ham contratou. O primeiro deles é Edson Álvares, que tá emprestado hoje ao Fenerbahçe e que eu mandaria voltar. Ele foi emprestado pra jogar com um treinador que foi demitido, então não faz nenhum sentido ele continuar por lá. E este treinador pode utilizar perfeitamente as habilidades de Álvares de um jeito que ele não vem sendo utilizado, ok? Álvares era quase um zagueiro muitas das vezes, ele podia até jogar na zaga, pra quem não sabe, um camisa 5 muito bom. O poder defensivo dele é muito completo, então não tem do que falar, ele é um 5 ali, provavelmente tem um encaixe interessante com esse treinador. E também tem o Souček, que é especialista em jogar sem bola no pé e produzir muito sem a bola no pé. O sem bola de Souček é muito bom e outro encaixe muito bom com esse treinador, cara. Você pode estar em dúvidas dos outros volantes, talvez dê pra vender ou manter como uma opção extra. Aí nós temos dois jovens que foram contratados tem muito pouco tempo, que é o tal do Magassa, eu não sei se é assim que pronuncia o nome dele, até porque ele é um jogador com um nome bem esquisito, mas é um jovem talento que veio da França e que tem um belo futebol, tem muito talento ali. Pelo que eu vi dele, eu gostei. Mas quem realmente me chamou a atenção foi Matheus Fernandes, que tava no Southampton. Você que assistiu o Southampton, você viu esse moleque jogando. É muito futebol, cara. É um segundo volante de box to box, pelo que eu entendi ali. Tem uma chegada ofensiva muito interessante, mas o resto é muito bom. Marca muito bem, sabe criar lance, então ele é muito completo, cara. É um jogador assim que lembra um pouquinho o tal do Matheus Nunes, que foi pro Manchester City. Só que imagina o Matheus Nunes com um bom poder defensivo, realmente mais equilibrado nessa parte. É Matheus Fernandes, cara. Muito bom mesmo, cara. Muita gente pode ter achado caro a contratação. Eu não achei, não. Eu achei que eles pagaram o que era devido. Porque esse jogador, por mais que ele não chame atenção, não tenha esse nome, o futebol jogado por ele no Southampton foi muito bom. Um jogador a se destacar. Eu acho que foi uma excelente contratação. Deve entregar aí resultados no West Ham, ainda mais com esse treinador, cara. Achei a junção muito boa. Você tá começando a entender por que é tão legal isso aqui, cara? Porque o West Ham hoje tem uma estrutura de volantes que é perfeita pra ele, cara. Ele vai ter até mais do que o que ele tinha lá no time do Forest. Talvez tenha menos criatividade, mas ele vai ter mais como volante. E aí a gente tem Lucas Paquetá aqui como meio atacante junto de Bilal El Kanous. E Paquetá não tem o que falar, cara. Ele é um excelente substituto para o que Gibbs White faz hoje e eu acho que Paquetá pode fazer ainda mais, ok? Tem partes de Paquetá que são ainda melhor. Defensivamente ambos têm nível parecido, criativamente Paquetá é melhor e ofensivamente eu acho que é onde ele perde. Nós temos um Gibbs White muito capaz de criar lances de perigo, Paquetá um pouco menos, né? Paquetá é mais um cara de leitura, de jogada, de passe, não tanto de ficar chegando, driblando e realmente criando lance pra ele mesmo. É um pouquinho diferente a abordagem, o que talvez seja melhor, porque talvez ele utilize melhor essas características de meia dele. Teve um momento, inclusive, que ele usava um 4-2-3-1, onde o seu meio atacante era um volante, e este volante participava bastante do meio de campo, e era um 4-2-3-1 no ataque, 4-3-3 na defesa, o que trazia um equilíbrio defensivo muito bom no início ali do trabalho dele. Ele pode repetir isso aí no time do West Ham também, com a disponibilidade desse tipo de jogador. El Kanous também é muito competente defensivamente e tem habilidades parecidas com a de Paquetá de passe, então é um jogador aí pro futuro, mas que é pra estar aí já dentro do elenco sendo reserva de Paquetá. Eu acho que vai ser muito bom a junção dos dois. Lembrando que El Kanous também pode jogar nas pontas, ou seja, é perfeito pra rodar o elenco, ele vai ter oportunidade de estar em campo. Na ponta direita nós temos Jarrod Bowen e o brasileiro Luiz Guilherme, né? Luiz Guilherme não ganhou muitas oportunidades e eu acho que com esse treinador ele vai ser melhor utilizado. Bowen eu não tenho nem do que falar, o encaixe é bom. Ele usa muito essa estrutura de dois atacantes na linha de contra-ataque. Então era muito comum no 4-4-2 dele ele utilizar, inclusive Bowen pode fazer parte desse 4-4-2. E também é muito bom quando ele usa aquela estrutura onde ele põe um dos pontas ali em contra-ataque junto com o 9. Então esse ponto ele vai jogar ali em contra-ataque, e é o caso de Bowen, que é muito bom nessa parte. Nós temos Elanga fazendo essa função, Bowen vai assumir ela, e Bowen tem uma vantagem acima de Elanga. A finalização de Bowen é muito melhor, Bowen é muito perigoso, e traz os padrões que Elanga também traziam em outras partes, só não é tão bom defensivamente. Na camisa 9 nós temos Chris Wood e Callum Wilson, que são dois homens de áreas, finalizadores, figuras centrais ali,
figuras âncoras pra você poder buscar a cabeça deles ali em campo, então são perfeitos pra função. São jogadores que eu provavelmente acho que vai dar muito certo o Callum Wilson. Talvez quem tenha que sair é o tal do Füllkrug, que também é parte do elenco hoje e que talvez não tenha o melhor encaixe do mundo com esse treinador. Eu acho que Wilson e Wood juntos seria perfeito. Ambos ex-Newcastle, né? Ambos vieram do Newcastle. Na camisa 9 é isso, cara. Eu acho que eu não tenho muito mais pra falar. Eu acredito que o Wood e o Wilson dão conta do trabalho. Aí a gente tem a ponta esquerda, né? Que pra finalizar isso aqui, a gente tem Ndoye e Summerville, que são dois bons pontas pra ele. E eu diria que Ndoye com um grande destaque. Ndoye, ele acabou de ser contratado pelo Forest e foi contratado pra jogar com o Nuno. Na minha cabeça é isso. Porque o destaque de Ndoye é exatamente ser um jogador que sabe jogar sem bola, que sabe marcar muito bem, que faz pressão. Inclusive ele foi um absoluto destaque no Bologna, fazendo um jogo parecido com esse. Então eu acredito que é um jogador que a gente não deve ver ganhando tanto espaço com Ange Postecoglou. Há figuras lá melhores que ele pra isso. Então acredito eu que o treinador deve priorizar elas. Eu acredito que uma revenda hoje, com um valor parecido até o que foi pago, seria muito bom pro time do Forest, pra não ficar com essa grana perdida em um jogador que eles não utilizam bem, cara. E eu diria que ele é um jogador perfeito pra jogar com o Nuno, cara. Assim, o estilo de jogo dele é perfeito, é um jogador de velocidade, de contra-ataque, um jogador que sabe jogar sem bola, um jogador que marca muito bem, que sabe fazer recomposição defensiva. Então ele traz tudo que esse treinador vai precisar pra fechar uma partida, pra garantir alguns lances. Pode jogar em contra-ataque também, joga nas duas pontas. Então o Ndoye, ele abre múltiplas possibilidades pro time do West Ham, assim como alguns outros jogadores. E eu acho que essa questão dele poder jogar nas duas pontas é muito bom, cara. Porque realmente, se você perder, por exemplo, o Bowen, dá pra botar Ndoye e Summerville e você continua tendo boa qualidade nas pontas, ok? Então eu acredito que é isso, cara. Esse aqui é o elenco que eu montei, né? E eu deixo bem claro que é evidente que contratar alguns desses jogadores aqui é um pouco difícil. Trabalhinho que você vai ter ali pra poder convencer os times, mas são poucas mudanças se vocês prestarem atenção, cara. Não é muita coisa que vai mudar, ok? Tem alguns nomes que eu acho que são mais interessantes pra fazer determinadas funções que estão aqui. E sim, cara, teria que ter alguma boa vontade do Forest de querer revender os jogadores, mas eu acho que faz algum sentido, considerando o treinador que eles têm hoje, a saída de algumas figuras. E essas figuras perderem espaço ali no elenco. Pode ser que ele arrume um jeito também de utilizar elas, e aí tem outros nomes no mercado que a gente pode começar a pensar, como um Malik Fofana pra essa posição aqui da esquerda e muitos outros que eu poderia ir pensando. Mas eu acho que uma solução rápida são esses jogadores aqui, cara. Essas figuras aqui que deram certo com ele, que poderiam ser comprados pelo West Ham. Enfim, cara, esse aqui é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço a todo mundo que ajudou o vídeo de qualquer maneira. Agradeço a presença dos senhores. Muito obrigado mesmo. É isso, rapaziada. Tchau.